Fala pessoal, estou de volta então para falar sobre as propriedades dos determinantes, tá? Então são 9 propriedades que a gente vai estar vendo, tá? Mais mesmo para conhecê-las, tá? Então, seja a matriz A e uma matriz B quadradas e de ordem n, tá? Então sempre trabalhar com matrizes quadradas de uma ordem qualquer. A primeira propriedade dos determinantes, ela diz o seguinte: se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna, ou seja, de uma fila qualquer de uma matriz quadrada, forem nulos, o seu determinante automaticamente será igual a zero, tá? Então, nesse caso, note que a segunda linha ela é totalmente zero, né? A nossa L2 é uma linha nula, então o determinante vai ser zero. Note que se você aplicar sarros, né? Uma regra de sarros aqui, você vai conseguir perceber que todos os determinantes serão igual a zero, tá? Então a primeira propriedade é essa. Viu uma linha ou uma coluna completa de zeros, o determinante também vai ser zero, tá? A segunda propriedade, ele diz pra gente, né, que se uma linha ou mesmo duas colunas, desculpa, né, duas linhas ou mesmo duas colunas de uma matriz quadrada forem iguais ou proporcionais, o determinante também vai ser nulo, tá? Então note que nessa matriz a primeira linha, né, a nossa L1, ela é igual à nossa L3, né? Então nós temos duas linhas iguais. E isso vai fazer com que esse determinante então se torne igual a zero, tá? Isso é uma relação tão importante para sistemas lineares, né? Porque se o determinante for igual a zero, o sistema ele não é possível de você determinar as soluções, tá? Ou ele é impossível indeterminado, ou ele é impossível, né? Possível indeterminado, ou ele vai ser impossível, tá? Então essa relação é bem interessante, tá? Então duas linhas iguais ou colunas iguais, o determinante também vai ser zero, tá? A terceira propriedade, ela é muito parecida com essa, tá? Só que ela faz respeito a se há uma linha ou uma coluna de uma matriz quadrada for combinação linear de outras linhas ou colunas, né? Então esse determinante vai ser nulo. O que isso quer dizer combinação linear? Quer dizer que eu poderia tomar uma linha qualquer, ela vai ser igual a uma constante vezes uma outra linha, tá? Então eu pego uma linha I, ela vai ser igual a K vezes uma linha J, tá? Ou a mesma coisa para uma coluna, né? Uma coluna I, ela vai ser igual a K vezes uma coluna J, tá? Então vamos dar uma olhada nesta nossa matriz aqui, tá? Note que a coluna 1, tá? E a coluna 3, elas são muito parecidas, ó. Se eu multiplicar a coluna 1 por 2, eu gero a coluna 3, tá? Então isso daqui caracteriza essa combinação linear, tá? Então a coluna 3, ela é igual a 2 vezes a coluna 1, né? Ou seja, ela é o dobro da coluna 1, tá? E isso acontecendo, a gente tem então que o nosso determinante ele vai ser igual a zero, tá? Então você verificou essa relação, você já pode dizer que o det é igual a zero, tá? Vamos mais um exemplo? Vamos pegar aqui uma outra matriz, uma matriz 3, 1, 4, 2, 0 e 1, e 3 sobre 2, meio e 2, tá? Então note que a terceira linha, a nossa L3, ela é exatamente a metade da L1, tá? Ou seja, L3 é igual a meio da L1, ou mesmo, né, a L1 é o dobro da L3, tá? Então o determinante dessa matriz também apresentaria valor nulo, igual a zero, tá? Então essa é a terceira propriedade dos determinantes. Quarta propriedade dos determinantes, tá, gente? O determinante de uma matriz quadrada é igual ao determinante de sua transposta,
tá? Isso quer dizer, então, que se eu tomo a matriz A e calculo o seu determinante, vai ser dado um valor. Se eu pego a transposta dessa matriz e calculo o determinante dela, vai ser exatamente o mesmo valor, tá? Então, menos 6, menos 6. Não importa calcular o determinante da matriz ou da sua transposta, o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Quinta propriedade, tá? Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna por um número real, k, tá? Diferente de zero, no caso, tá? Ou pode ser até mesmo zero. Então, o determinante da nova matriz é o produto de k pelo determinante da primeira matriz. O que isso quer dizer? Então, eu tenho aqui a nossa matriz, 3 por 3, o determinante dela é menos 6. Tá? Então, se eu pegar esta matriz e multiplicar a primeira coluna, a C1, por 2, né, a gente vai gerar uma nova matriz, que é esta matriz aqui. 2 menos 2, 2, 1, 0, 5, menos 1, 3, 1. Tá? O determinante desta nova matriz vai ser exatamente o dobro da matriz anterior. Tá? Exatamente por eu ter multiplicado a coluna por 2. Pessoal, e se eu multiplico duas colunas ou duas linhas pelo mesmo valor, né? Eu multiplicasse essa primeira linha por 2, essa primeira coluna por 2 e eu multiplicasse a segunda coluna por 3. O resultado, então, seria o quê? 6 vezes o valor do determinante da primeira, tá? Porque era o produto da primeira por 1 e o produto da segunda também pelo valor, tá? Então eu poderia fazer essa combinação aí, tá? Outro exemplo, se eu tomo essa primeira matriz e agora eu multiplico, né, a linha 1 dela por 3, né, então eu faço linha 1 vezes 3, a gente geraria essa matriz. 3, 3, menos 3, menos 1, 0 e 3, 1, 5 e 1. E qual que seria o valor desse determinante? 3 vezes o valor do determinante dessa matriz inicial. Então, menos 18. Tá? Então, a quinta propriedade das matrizes. Tá? Multiplicou uma linha ou uma coluna por um determinado valor, automaticamente o determinante passa a ser também multiplicado pelo valor que você multiplicou a linha ou a coluna. Tá? Sexta propriedade dos determinantes, tá? Se eu realizar uma permutação, ou seja, eu trocar a posição entre duas linhas, tá? Ou até mesmo entre duas colunas, tá? De uma matriz quadrada, o determinante da nova matriz é oposto ao determinante da primeira, tá? Então eu tenho aqui o exemplo, ó, a gente tem a nossa matriz, o determinante dela é menos 6. Eu fiz aqui, então, a permutação entre a primeira linha com a terceira, então eu fiz a permutação 1, 3, né? Troquei a primeira linha com a terceira. O determinante, então, passa a ser 6 positivo, que é o oposto, tá? Só vai mudar o sinal. E caso eu fizesse uma outra permutação, no caso aqui uma permutação entre as nossas segunda linha, peraí, deixa eu ver, entre as colunas, né? Então eu permutasse a primeira linha, a primeira coluna com a segunda coluna, nesse caso, tá? Então, ó, tomei a permutação, era 1 menos 1 e 1, passou a ser 1, 0, 5 e 1 menos 1 e 1, e a terceira coluna se manteve, né? Então houve essa permutação aqui. O determinante, ele também se altera de sinal, tá? Era menos 6, ele passa a ser 6 positivo. Se eu fizesse mais uma permutação sobre esta matriz aqui, tá? Eu teria novamente o determinante, então, menos 6, certo? Então, mudou uma linha ou mudou uma coluna de posição, automaticamente o determinante muda de sinal em relação à primeira matriz, tá? Sétima propriedade, tá? Então, se eu tenho duas matrizes A quadradas e de mesma ordem, então o det do produto dessas matrizes, ou seja, o determinante do produto da matriz entre elas, é igual ao determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Tá? Então, necessariamente, eu não preciso achar a matriz resultante do produto entre elas.
tá? Se eu quero somente o determinante do produto, eu posso calcular o determinante da primeira e multiplicar pelo determinante da segunda, tá? Oitava propriedade, tá? O determinante de uma matriz A triangular, né? Lembrando que a matriz triangular é aquela matriz que a diagonal principal, ou acima da diagonal principal, ou abaixo da diagonal principal, todos os elementos são zero, tá? Então, triangular superior e inferior é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Isso daqui é uma coisa fantástica, tá, gente? Então, note que eu tenho aqui a nossa matriz, né? 3 por 3, a diagonal principal está aqui. Todos os elementos abaixo da diagonal principal são zero, tá? Então, quanto que vai ser o determinante dessa matriz? Diretamente o produto dos elementos da diagonal principal. Então, 1 vezes 6, 6 vezes 3, 18. Acabou, né? Por quê? Se eu for fazer a segunda diagonal principal, ela vai zerar. Se eu fizer a terceira, ela também zera. Se eu pego a diagonal secundária, aqui vai zerar e aqui também vai zerar, tá? Então a única produto, a única diagonal que vai gerar um certo valor é a diagonal principal, tá? E isso vale para qualquer ordem, tá? Então aqui eu tenho uma matriz, no caso, de ordem 5, note que ela é uma triangular superior, tá? Que a gente tem uma triangular inferior, na verdade, né? Todos os elementos acima da diagonal principal são zero, tá? E você tem os demais elementos abaixo da diagonal principal. Então, como que vai ser o determinante dela? Vai ser diretamente o produto dos elementos da diagonal principal. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, 18 vezes 1, 18, 18 vezes menos 2, menos 36. Tá? Então, se for uma matriz triangular, calcular o determinante, só fazer o produto da diagonal principal. Tá? E a última propriedade, a nona propriedade, diz referente, então, que o determinante da matriz A e o da matriz inversa de A, tá? Então, o determinante de A e o determinante da sua inversa apresentam uma certa relação. Qual relação? O determinante de A menos 1, ou seja, o determinante da inversa, é igual a 1 sobre o determinante da matriz A. Tá? Ou seja, se eu quero o determinante da inversa, eu posso simplesmente calcular o determinante da matriz A, tá? E fazer então 1 sobre este valor. Tá? Gente, esse vídeo fica por aqui. Aguardo vocês no momento síncrono. Bom feriado a todos. Fui!